Un om cu viața atârnând de un fir, o națiune înconjurată de amenințări și incertitudini. Un mesaj care avea să traverseze secolele, schimbând pentru totdeauna destinul omenirii. Imaginează-ți că ești martor la momentul exact în care Dumnezeu decide să dezvăluie unul dintre cele mai mari secrete ale istoriei și alege un singur om ca să înregistreze fiecare detaliu. Te-ai întrebat vreodată de ce, dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, Isaia este considerată cea mai extraordinară? De ce poartă titlul de Evanghelistul Vechiului Testament? Ce face ca vorbele lui să răsune cu atâta putere și astăzi, până acolo încât Iisus l-a citat mai mult decât pe orice alt profet? Astăzi vei descoperi ceva ce îți va transforma pentru totdeauna modul în care privești Biblia. Pregătește-te, pentru că ceea ce ești pe cale să auzi nu este doar o istorie, ci un cod profetic lăsat de Dumnezeu pentru generația noastră. O carte care a anunțat nașterea din fecioară cu 700 de ani înainte, care a descris răstignirea cu detalii impresionante, cu mult înainte ca romanii să inventeze crucile, și care a conturat cel mai fidel portret al lui Mesia. Acest conținut este gratuit, dar impactul pe care îl poate avea asupra vieții tale este imens. Dacă acest mesaj îți atinge inima, răspunde cu un gest simplu: abonează-te la canal și activează notificările. Astfel, vom putea continua să răspândim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă ți-aș spune că Isaia nu a vorbit doar despre trecut și prezent, ci a transmis și mesaje urgente pentru generația noastră, cu promisiuni și avertismente pentru zilele pe care le trăim chiar acum? Știi de ce Isaia este numit a 5-a Evanghelie? Pentru că are 66 de capitole, exact ca cele 66 de cărți ale Bibliei. Primele 39 vorbesc despre judecată, asemenea Vechiului Testament, iar ultimele 27 vorbesc despre speranță și răscumpărare, ca Noul Testament. Coincidență? Imposibil. Ceea ce urmează să descoperi îți va tăia răsuflarea, pentru că Isaia conține profeții atât de precise, atât de detaliate, atât de imposibil de explicat, încât scepticii se încearcă de secole să găsească un răspuns și eșuează de fiecare dată. Pregătește-te pentru o călătorie care îți va întări credința, pentru că, la finalul acestei istorii, nu vei mai privi niciodată Biblia la fel. În acel an, Ierusalimul era învăluit de umbre. Moartea regelui Ozia adusese un val profund de teamă și nesiguranță peste întregul regat al lui Iuda. Pe străzi, panica curgea ca apa, tăcută, dar vizibilă în ochii fiecărui om. Regele domnise timp de 52 de ani lungi, aducând prosperitate și siguranță, dar acum moartea sa părea să anunțe o vreme întunecată. Isaia, un tânăr preot provenind dintr-o familie onorabilă, privea toate acestea cu o neliniște crescândă. Crescuse auzind povești despre măreția lui Dumnezeu, martor la ritualurile templului încă din copilărie, dar acum părea că Ierusalimul se rătăcise de pe cale. Corupția și idolatria începeau să pătrundă chiar în orașul sfânt. Nobilii și preoții, care ar fi trebuit să fie exemple de dreptate și sfințenie, urmăreau doar propriile interese. Isaia era profund tulburat. Așezat într-o cameră mică, la marginea templului, Isaia medita adânc. Vântul sufla cu putere, lovind ferestrele cu insistență, aproape ca un semn de avertizare. Simțea că ceva era pe cale să se schimbe radical, deși nu știa exact ce. Inima îi era neliniștită, copleșită de un sentiment ce amesteca frica cu așteptarea. Deodată, ușa se deschise brusc, sfărâmând tăcerea. Frate Isaia, frate Isaia!" strigă Ieremia, prietenul său apropiat. Ai auzit vestea? Granițele sunt în pericol. Asirienii mărșăluiesc spre noi. Se spune că, odată cu moartea lui Ozia, suntem pradă ușoară. Isaia trase aer adânc în piept înainte de a răspunde. Și poporul nostru, Ieremia, cum reacționează? Ieremia coborî privirea abătut, disperat, rătăcit. Unii vorbesc despre alianțe cu popoare care se închină altor zei. Privirea lui Isaia deveni și mai întunecată. Ieremia, mântuirea noastră nu stă în alianțe omenești. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul părinților noștri.
Ieremia îl privi adânc în ochi. Dar cine te va asculta în vremuri ca acestea? Cine va da ureche cuvintelor tale? Isaia rămase tăcut o clipă, privind spre orizontul unde norii negri începeau să se adune. Poate că nimeni nu mă va asculta acum, dar cineva trebuie să vorbească. Cineva trebuie să amintească poporului nostru cine este adevăratul rege. Ieremia în cuviință, mișcat de cuvintele ferme ale prietenului său. Mai târziu, în timp ce mergea spre templu, Isaia a văzut bărbați discutând cu neliniște pe străzi, femei plângând pentru fiii lor care ar putea fi chemați la război. Un preot bătrân se apropie de el cu o expresie deznădăjduită. Tinere Isaia, crezi cu adevărat că Dumnezeu ne mai ascultă? Privește în jurul tău. Dumnezeu ne-a părăsit. Isaia răspunse calm, dar ferm. Dumnezeu nu ne-ar părăsi niciodată. Noi suntem cei care ne-am îndepărtat de El. Bătrânul clătină din cap, neîncrezător, și se îndepărtă încet. Intrând în templu, tăcerea părea grea, aproape palpabilă. Isaia se apropie de altar, îngenunche lent și începu să se roage. Dumnezeul părinților noștri, suntem pierduți. Națiunea noastră se îndepărtează de legea ta, speranța noastră se destramă. Încotro să privim, dacă nu către tine? În timp ce se ruga, Isaia simți un vânt puternic străbătând templul, legănând ușor vălul sfânt. O prezență de nedescris începu să umple locul, intensă și copleșitoare. O lumină strălucitoare a apărut dincolo de văl, pătrunzându-i până în măduva oaselor cu o strălucire imposibil de suportat. Ochii îi se umplură de lacrimi, trupul îi tremura necontrolat. Doamne, exclamă el cu o voce tremurândă, ce văd eu? Un glas răsună profund și plin de măreție. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava lui. Isaia a căzut la pământ, incapabil să reziste puterii acelei viziuni. Simțindu-se complet necurat și nevrednic, strigă cu disperare: Sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate, trăind în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul oștirilor. O ființă cerească zbură repede spre altar, luând un cărbune aprins cu un clește. Inima lui Isaia a început să bată mai tare. Ființa se apropie cu blândețe și milă, întinzând cărbunele spre buzele tânărului preot. Nu te teme, Isaia, spuse ființa cerească cu o voce blândă, dar fermă. Acest cărbune ți-a atins buzele, vina ta a fost înlăturată, păcatul tău iertat. Durerea pe care Isaia o simți fu profundă, arzătoare, dar eliberatoare. Apoi, vocea divină răsună din nou în templu. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Isaia ridică încet capul. Chiar dacă știa cât de grea avea să fie misiunea, simțea în inima sa dorința de a răspunde. Cu hotărâre își ridică glasul. Iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine. Dar nici nu-și imagina că ceea ce văzuse în acel templu avea să-l bântuie pentru tot restul vieții. Isaia rămânea îngenunchiat pe podeaua rece a templului, cu inima bătând cu putere și mintea într-un haos total. Buzele îi ardeau încă de la atingerea cărbunelui ceresc, dar acum o nouă realitate îi se dezvăluia înaintea ochilor, una ce depășea orice înțelegere omenească. Totul în jurul său părea să vibreze. Podeaua, pereții, chiar și aerul pulsa cu o forță de nedescris. O lumină atât de intensă se ivi înaintea lui, încât Isaia fu nevoit să-și acopere ochii cu mâinile, incapabil să suporte strălucirea orbitoare. Printre degetele tremurânde începu să zărească detalii extraordinare. În fața lui se înălța un tron măreț, înalt și sublim, din care emana o lumină pură și pătrunzătoare. Pe tron stătea Domnul, o ființă imensă, a cărei față era imposibil de privit direct, atât de mare era slava sa. În jurul tronului, ființe cerești cu 6 aripi zburau neîncetat. Isaia privea, fascinat și înspăimântat, cum 2 perechi de aripi le acopereau fețele și picioarele, iar cu cealaltă pereche pluteau în aer. Un cântec adânc și puternic răsuna prin templu, repetat neîncetat: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor,
Tot pământul este plin de slava lui. Vocea acestor ființe răsuna adânc în măruntaiele profetului, făcând ca fiecare fibră a trupului său să tremure. Întregul templu părea să se cutremure sub intensitatea acelei proclamări divine, în timp ce fumul începea să umple încăperea, estompându-i treptat vederea. Isaia, cuprins de o frică sfântă, începu să murmure: "Cum pot eu să fiu aici? Este prea mult pentru un om." La fiecare repetare a cântării cerești, inima lui se scufunda tot mai adânc în conștientizarea dureroasă a propriei necurății. Nu era doar teamă, era o rușine copleșitoare în fața perfecțiunii divine. Își plecă capul, o lacrimă alunecând încet pe obraz, udând podeaua templului. "Sunt pierdut," șopt el, tremurând sub greutatea acelei revelații teribile. "Nu sunt vrednic, nu merit să văd o asemenea slavă. Sunt un om cu buze necurate, trăind în mijlocul unui popor cu buze necurate." Isaia își strânse mâinile la piept, încercând să alunge povara sufocantă ce părea să-l strivească. Respirația îi se îngreuna, iar trupul îi slăbea sub magnitudinea viziunii. "De ce m-ai adus aici, Doamne?" gemu el, simțindu-se copleșit de sfințenia desăvârșită. În timp ce stătea îngenunchiat, vocea care răsuna repetat părea să se intensifice. Tânărul preot înțelese că până și temeliile templului se cutremurau sub forța acelei proclamări cerești. Isaia începu să plângă cu suspine adânci, conștient de gravitatea stării sale în fața unei sfințenii perfecte. "Nu există mântuire pentru mine aici," șopti, disperat. "Sunt în fața Dumnezeului viu. Niciun muritor nu poate supraviețui în prezența sa." Deodată o umbră îl acoperi pe Isaia, întrerupându-i gândurile disperate. Ridică încet capul și văzu un serafim apropiindu-se rapid. Inima i-o luă la galop, cuprins de teamă, convins că acela era sfârșitul. Ființa cerească purta ceva în mâini. Isaia încercă să vadă ce era și aproape că se opri din respirat. Era un cărbune aprins, luat direct de pe altarul ceresc. Strălucirea acelei cărbuni părea să lumineze întreg templul, aruncând umbre dansante pe pereții acoperiți de fum. Serafimul se apropie încet, ochii săi pătrunzători fixați asupra profetului, care tremura incontrolabil. "Nu, Doamne, nu pot suporta," imploră Isaia, încercând să se retragă fără succes. Ființa cerească se opri cu blândețe în fața lui, ținând cu fermitate cărbunele aprins într-o mână. Ochii lui transmiteau pace și siguranță. "Isaia," spuse serafimul cu o voce profundă și liniștitoare, "acest cărbune îți va atinge buzele pentru a te curăți. Nu te teme." Înainte să poată reacționa, Isaia simți fierbințeala arzătoare a cărbunelui atingându-i buzele. Durerea intensă se amesteca cu o senzație inexplicabilă de ușurare și purificare. Strigă, mai mult din uimire decât din durere fizică. Serafimul zâmbi ușor în timp ce îndepărta cărbunele de pe buzele profetului. "Vina ta a fost îndepărtată, păcatul tău a fost iertat." Isaia, încamețit de intensitatea momentului, ridică încet privirea spre tronul glorios. Se simțea incredibil de ușurat, ca și cum o povară zdrobitoare îi fusese complet ridicată din inimă. Atunci, o voce puternică și adâncă răsună din nou, de această dată cu o claritate imposibil de ignorat. "Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi?" Vocea divină pătrundea până în oasele lui Isaia, aducându-i o convingere supranaturală. Fără să se gândească la consecințele viitoare, Isaia răspunse imediat cu o voce hotărâtă și fermă: "Iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine." Dar chiar în timp ce rostea acele cuvinte, un fior rece îi străbătu coloana. Ceva dinăuntrul său îi spunea clar că viața lui nu va mai fi niciodată la fel. Nu avea nicio idee despre durerile, respingerile și încercările ce l-așteptau. Lumina intensă începu să se stingă treptat, iar Isaia înțelese că viziunea se apropia de sfârșit. Însă înainte să poată răsufla ușurat, un sentiment de neliniște profundă îl cuprinse. Ceva rămânea ascuns, ceva ce avea să suporte mult timp. Tocmai când credea că experiența se terminase, o nouă imagine,
înfricoșătoare începu să se contureze încet înaintea ochilor lui. Când Isaia credea că va muri, ceva cu totul neașteptat s-a întâmplat. Căldura încă ardea pe buzele lui Isaia. Chiar și după ce ființa cerească se retrăsese cu cărbunele aprins, senzația de foc rămânea acolo, pulsând cu intensitate. Era o durere amestecată cu un sentiment ciudat de ușurare, ca și cum, cu fiecare secundă, ceva necurat era smuls dinăuntrul lui. Isaia rămase îngenunchiat, cu ochii închiși, respirând cu dificultate. Trupul îi tremura. Mâinile, sprijinite de podeaua rece a templului, abia îi mai susțineau greutatea. Era ca și cum ar fi fost prins între viață și moarte, între uman și divin. O voce blândă, dar fermă, rupse tăcerea. "Ridică-te, Isaia!" Deschise ochii cu greu. În fața lui, încă plutind în aer, se afla serafimul care îi atinsese buzele. Lumina din jur era mai puțin orbitoare acum, dar slava locului rămânea evidentă. "Vina ta a fost îndepărtată," repetă ființa cerească. "Păcatul tău a fost iertat." Isaia, cu voce răgușită, întrebă: "De ce? De ce eu? Nu sunt decât un om fragil, un păcătos." Serafimul zâmbi ușor, de parcă răspunsul era prea evident pentru a fi rostit. Apoi atmosfera a început din nou să vibreze. O voce mai puternică, mai măreață decât orice auzise vreodată Isaia, răsună în pereții templului: "Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi?" Isaia simți cum inima îi se oprește pentru o clipă. Întrebarea plutea în aer, așteptând un răspuns, ca și cum însuși universul aștepta decizia unui om simplu. Privi în jur, ca și cum ar căuta pe cineva care să poată prelua o asemenea responsabilitate. Dar templul era gol, în afară de ființele cerești și prezența copleșitoare a lui Dumnezeu. "Eu sunt aici." Vocea îi ieși slabă la început, dar apoi căpătă forță, ca și cum o nouă putere i-ar fi fost insuflată. "Iată-mă, trimite-mă pe mine." Cuvintele ieșiră din el înainte să poată gândi la consecințe. Un impuls, o certitudine interioară, un răspuns care nu venea din minte, ci din suflet. Pentru o clipă se lăsă liniștea. Nici măcar serafimii nu mai cântau. Doar respirația grea a lui Isaia se auzea. Deodată, lumina din jurul tronului se intensifică. Era ca și cum cerul însuși reacționa la răspunsul lui. Ființa cerească din fața lui se apropie din nou, privind în ochii lui cu o expresie ce îmbina compasiunea și solemnitatea. "Atunci ascultă cu atenție, Isaia," spuse. "Drumul pe care l-ai ales nu va fi ușor. Cuvintele tale vor fi ca niște ciocane care zdrobesc stânci, dar vor întâlni inimi de piatră. Vei vorbi poporului, dar își vor astupa urechile. Vei profeți, dar nu vor crede." Isaia încruntă sprâncenele, nedumerit. "Doamne, cât timp se va întâmpla aceasta? Până când nu vor asculta?" Răspunsul veni ca un tunet, zguduind pereții templului. "Până ce cetățile vor fi pustiite și fără locuitori, până ce casele vor rămâne goale, iar câmpurile vor fi în ruină deplină, până ce Domnul va îndepărta oamenii, iar în mijlocul țării va fi mare pustire." Sângele lui Isaia îngheță, mâinile îi tremurau din nou. Simțea că misiunea era mult mai mare, mult mai grea decât și-ar fi imaginat vreodată. Atunci, ființa cerească făcu un gest către el. Dar Isaia, chiar și în mijlocul distrugerii, va rămâne o rămășiță, un trunchi, o sămânță sfântă va supraviețui. Isaia trase aer adânc în piept, încercând să înțeleagă tot ce îi se spusese. Se simțea mic, neputincios, dar în același timp un foc nou începea să ardă în pieptul său. Un foc pe care nicio respingere, nicio durere și niciun viitor suferincios nu-l putea stinge. Încă îngenunchiat, închise ochii pentru o clipă, pregătindu-se sufletește pentru ceea ce urma. Când îi deschise din nou, templul părea să fi revenit la starea normală. Nu mai era fum, nici serafim vizibili, nici lumină orbitoare. Dar Isaia știa, viața lui nu va mai fi niciodată la fel. Se ridică cu greu, privind spre altar cu un amestec de teamă și reverență. Când ieși din templu, primele raze de soare străpungeau norii, ca și cum cerul îi șoptea: "Abia acum începe."
Isaia făcu câțiva pași afară și, privind spre oraș, văzu poporul mergând prin rutină, complet neștiutor de experiența supranaturală pe care tocmai o trăise. Ieremia, prietenul său, îl zări de departe și alergă spre el. Isaia, unde ai fost? Pari schimbat. Isaia, cu ochii încă strălucind de emoție, zâmbi ușor, trase adânc aer în piept și răspunse: Ieremia, cred că Dumnezeu mi-a dat o misiune. Ieremia îl privi uimit. Ce misiune? Isaia privi spre orizont, cu o expresie serioasă. O misiune care va durea mai mult decât îmi pot imagina. Isaia răspunse fără ezitare, fără să știe că misiunea lui avea să fie atât de dureroasă. Înainte de a continua, îți cerem sprijinul. Abonează-te la canal și lasă un like pentru a ne ajuta să ducem mai departe povești profunde din Biblie, precum cea a lui Isaia, către cât mai multe inimi. Acum, continuăm cu drumul acestui profet care a văzut viitorul cu ochii credinței. Isaías caminhava lentamente pelas ruas de Jerusalém, sentindo o peso da missão recém-recebida. Cada passo parecia carregar o eco da voz divina que ainda ressoava em sua mente. Vá e diga a este povo. Mas o que Deus havia dito depois deixava o jovem profeta com o coração apertado. Jeremias, disse Isaías, chamando seu amigo enquanto se aproximava de uma pequena praça onde alguns homens discutiam sobre política e guerra. Preciso te contar algo. Jeremias virou-se rapidamente. Você ainda está estranho, Isaías. Desde aquela manhã no templo, seu olhar está diferente. O que foi que aconteceu? Isaías respirou fundo como se buscasse coragem nas profundezas de sua alma. Deus me chamou, mas hesitou por um instante. Ele também me revelou que o povo não vai me ouvir. Como assim? Perguntou Jeremias, franzindo a testa. Deus disse que eles terão ouvidos, mas não escutarão. Terão olhos, mas não enxergarão. O coração deles ficará endurecido. Jeremias ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Então, você está dizendo que Deus vai te enviar para pregar, mas já sabendo que ninguém vai te dar ouvidos? Exatamente, respondeu Isaías com um olhar triste. Minha missão é anunciar, Jeremias, mesmo que ninguém queira ouvir. O amigo passou a mão pelos cabelos, confuso. Isso não faz sentido, Isaías. Por que Deus faria isso? Isaías suspirou profundamente. Porque mesmo em meio à rejeição, há um propósito maior. Um remanescente será salvo. Uma semente permanecerá. Os dois caminharam em silêncio até a entrada do mercado. Ali, Isaías avistou um grupo de líderes religiosos, os mesmos que ele havia visto muitas vezes no templo. Aproximando-se com cuidado, Isaías levantou a voz. Ó povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, ouvi atentamente, mas não compreendeis. Vede com clareza, mas não percebeis. Alguns homens pararam para ouvir. Outros apenas balançaram a cabeça, rindo com desdém. Mais um profeta com palavras de desgraça, murmurou um deles. Não precisamos de profetas, precisamos de soldados, gritou outro. Isaías, com o olhar fixo e cheio de determinação, continuou. Endurecei o coração deste povo, Senhor. Fechai seus ouvidos, cegai seus olhos, até que as cidades fiquem desertas, até que os campos estejam devastados. O silêncio tomou conta da praça por alguns segundos, mas logo os risos e os insultos começaram. Vai embora, Isaías, gritou um homem idoso. Não precisamos de suas ameaças. Jeremias se aproximou do amigo, segurando-o pelo braço. Vamos, Isaías. Eles não estão prontos para ouvir. Enquanto se afastavam, Isaías parou subitamente e olhou para trás. Algo dentro dele dizia que aquela rejeição inicial era apenas o começo de um longo e doloroso caminho. Naquela noite, de volta em sua pequena casa, Isaías ajoelhou-se e orou. Senhor, até quando? Até quando pregarei e não serei ouvido? Até quando verei meu povo se afastando mais e mais de ti? A resposta veio como um sussurro profundo em sua mente. Até que a terra seja devastada.
até que o caos cubra as cidades, até que reste apenas um tronco queimado. Mas desse tronco surgirá vida novamente. Isaías abriu os olhos lentamente, sentindo um misto de temor e esperança. Dias depois, as notícias começaram a chegar. Tropas inimigas avançando, fome, injustiça aumentando nas ruas. As palavras que Isaías profetizara estavam começando a se cumprir diante de seus próprios olhos, e ainda assim, o povo permanecia indiferente. Em uma manhã, enquanto atravessava o mercado, Isaías ouviu um grupo de mulheres chorando. Mais um vilarejo foi destruído, lamentava uma delas. Isaías cerrou os punhos. Eles precisam ouvir, precisam entender, murmurou para si mesmo. Jeremias apareceu vindo de uma esquina. Isaías, você vai continuar? Até o último fôlego, respondeu determinado. Isaías sabia que sua jornada seria marcada por dor, rejeição e solidão. Mas algo dentro dele dizia que o propósito de Deus era maior do que ele podia compreender naquele momento. Mas a maior de todas as revelações ainda estava por vir. Os dias em Jerusalém tornaram-se mais tensos. Cada manhã trazia más notícias. Batalhas perdidas, alianças políticas fracassadas, fome nas vilas vizinhas. Isaías caminhava pelas ruas observando o semblante abatido de seu povo. Ele sabia que sua missão era anunciar, mesmo sem ser ouvido, mas isso não diminuía o peso em seu coração. Numa tarde nublada, Isaías foi chamado ao palácio real. O rei Acás, agora no trono, mostrava-se inseguro, vacilante e dominado pelo medo. A ameaça de invasão pelos reinos de Israel e Síria deixava o monarca em pânico. Ao chegar à sala do trono, Isaías percebeu o clima tenso, guardas armados, conselheiros murmurando, rostos pálidos de preocupação. Isaías, chamou o rei com um tom de desespero. O que o seu Deus diz sobre tudo isso? Estamos cercados de inimigos. Meu coração está tomado pelo medo. Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um breve momento, buscando forças. Depois, aproximou-se do rei. Ouça, ó casa de Davi, não temas os 2 pedaços de tições fumegantes que são os reis da Síria e de Israel. Começou ele com voz firme. O rei Acás o encarou ansioso. Mas, como posso não temer? Eles já estão às portas. Isaías permaneceu inabalável. Deus te dará um sinal, algo que provará que ele ainda está no controle. Fez uma breve pausa e olhou diretamente nos olhos do rei. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O quê? Perguntou Acás, visivelmente confuso. Uma virgem conceber? Isso é impossível! Os conselheiros ao redor começaram a murmurar, trocando olhares desconfiados. Isso não faz sentido algum, cochichou um deles. Isaías, você está falando em enigmas, disse outro, com tom de irritação. Jeremias, que havia acompanhado Isaías até o palácio, aproximou-se e sussurrou. Isaías, você tem certeza do que ouviu? Isaías assentiu com firmeza absoluta. Enquanto os homens na sala questionavam, riam e zombavam da profecia, Isaías mantinha-se imóvel. Seu olhar estava fixo em algum ponto além da compreensão humana. Emanuel, repetiu ele em voz baixa, quase como uma oração. Ao deixar o palácio, Jeremias caminhou ao lado de Isaías, ainda atônito. Uma virgem? Como isso pode acontecer? Isaías parou de andar e virou-se para o amigo. Não sei, Jeremias, não entendo como, mas sei que foi o que Deus revelou, e sei que um dia essa criança nascerá. Mas e o povo? Insistiu Jeremias. Eles mal acreditam nas palavras que você já tem dito. Como esperar que aceitem algo assim? Isaías olhou para o céu encoberto por nuvens cinzentas. Nem eu compreendo tudo, meu amigo, mas sei que devo falar. Nos dias seguintes, a notícia da profecia espalhou-se rapidamente. Por onde passava, Isaías ouvia comentários. Um filho de uma virgem? Que loucura, diziam alguns.
Agora o profeta está delirando, zombavam outros. Havia risos, sarcasmo, até mesmo ofensas diretas. Numa manhã, enquanto caminhava para o templo, Isaías foi abordado por um grupo de jovens. "Ei, profeta!" gritou um deles. "Quando vem o seu tal Emanuel? Já sabemos." "Você é bom com metáforas, não é?" Isaías parou, encarando-os com serenidade. "Riam hoje, zombem agora, mas as palavras do Senhor não falham." O grupo gargalhou enquanto se afastava. De volta à sua casa, Isaías ajoelhou-se novamente, como tantas outras vezes. "Senhor, por que me mostras coisas que minha mente não pode entender? Por que me fazes anunciar um sinal tão misterioso?" O silêncio da noite foi a única resposta. Então, enquanto estava ali com os olhos fechados e o coração apertado, Isaías teve outra breve visão. Uma mulher envolta em luz, com o ventre crescendo, e um menino em seus braços. "Emanuel", sussurrou ele, com lágrimas nos olhos. A imagem desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Isaías permaneceu imóvel, respirando com dificuldade. "Isso desafia toda a lógica humana", disse em voz baixa, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Isaías percebeu que o que viu desafiava toda a lógica humana. As semanas seguintes à revelação do sinal de Emanuel foram ainda mais desafiadoras para Isaías. A tensão em Jerusalém crescia como uma tempestade prestes a desabar. Os inimigos cercavam as fronteiras e o medo havia tomado conta de todos. Mesmo assim, Isaías levantava-se todas as manhãs com a mesma convicção: entregar a mensagem de esperança que Deus havia confiado a ele. Numa manhã fria, Isaías posicionou-se na praça central da cidade. Ali, os mercadores organizavam suas barracas e os cidadãos circulavam, comentando sobre as novas ameaças militares. Isaías ergueu a voz com firmeza: "Ouçam, povo de Judá, não deixem que o medo os consuma. O Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco." Algumas pessoas pararam para ouvir. Outras apenas seguiram o caminho, balançando a cabeça em desaprovação. Do meio da multidão, um homem gritou com tom de deboche: "Ah, o profeta sonhador voltou com suas mensagens de desgraça e promessas impossíveis." Outro homem, com expressão amarga, retrucou: "Emanuel, que Deus é esse que permite tamanha dor sobre nós?" Isaías, sem se intimidar, continuou: "Mesmo em meio ao desespero, há esperança. Este filho será um sinal de que Deus não nos abandonou. Mesmo que pareça silêncio, mesmo que tudo ao redor grite derrota, Deus está conosco." Jeremias, sempre próximo, aproximou-se e sussurrou: "Isaías, você percebe que quanto mais fala, mais ódio desperta. Eles te olham com desprezo." Isaías fechou os olhos por um breve instante. "Eu sei, Jeremias, mas se Deus mandou falar, eu falarei. Ainda que ninguém creia, a palavra dele não volta vazia." Naquela noite, Isaías reuniu sua família em casa. Com a esposa e os filhos ao seu redor, falou com a voz embargada de emoção: "Meus filhos, sei que muitos riem de mim. Dizem que sou louco, mas quero que saibam que eu acredito em cada palavra que o Senhor me deu. Um dia, esse menino, esse Emanuel, nascerá, e ele mudará tudo." Sua esposa, sempre discreta, tocou suavemente sua mão. "Eu creio em você, meu amado." Isaías sorriu, com os olhos marejados. Dias depois, um grupo de líderes religiosos procurou Isaías no templo. Seu rosto era sério, quase hostil. "Isaías", disse o mais velho entre eles, "não podemos permitir que continue espalhando falsas esperanças entre o povo. Já estamos sofrendo demais." "Minhas palavras não são minhas", respondeu Isaías com firmeza. "São do Senhor dos Exércitos. Se ele me mandou anunciar esperança, é isso que farei." O homem bufou de raiva. "Então que o teu Deus te proteja, porque o povo está cansado de ouvir promessas vazias." Enquanto os líderes se afastavam, Isaías permaneceu ali, sozinho no templo,
olhando para o altar com os olhos fixos. Senhor, estou cansado, meu coração dói, mas não vou recuar. Naquela madrugada, Isaías teve um breve sonho. No sonho, viu um menino pequeno, correndo entre as oliveiras, com um sorriso sereno e uma paz que parecia envolver tudo ao seu redor. Emanuel, sussurrou enquanto acordava, com o rosto banhado em lágrimas. Mas mesmo naquela imagem de esperança, Isaías sentia que havia algo maior, algo que ainda permanecia escondido de sua compreensão. O sinal da Virgem era apenas o começo. Mas este era apenas um sinal. O maior mistério ainda estava oculto. Os dias se arrastavam e Jerusalém continuava mergulhada em incertezas. As ameaças militares aumentavam e a fome começava a invadir os lares mais humildes. O povo andava pelas ruas de cabeça baixa, os olhos sem brilho, carregando nas costas o peso da desesperança. Isaías, no entanto, mantinha-se firme. A cada manhã, antes mesmo de o sol nascer, ele subia até um dos montes próximos à cidade para orar. Senhor, murmurava com os olhos voltados para o céu ainda escuro, o teu povo está cansado, estamos à beira do colapso, precisamos de uma palavra, de um sinal, de uma luz. Naquela manhã, enquanto ainda estava de joelhos, algo extraordinário aconteceu. Isaías sentiu seu corpo estremecer. Uma nova visão tomou conta de seus pensamentos. Era como se os céus se abrissem diante dele. Ele viu uma criança, mas não era uma criança comum. Havia um brilho especial ao redor dela, como se a própria glória de Deus repousasse sobre aquele pequeno ser. Uma voz celestial ecoou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías abriu os olhos assustado. Seu coração disparava. Um príncipe da paz, sussurrou, ainda tentando entender o que aquilo significava. Sem perder tempo, Isaías desceu do monte e correu pelas ruas de Jerusalém. Encontrou um pequeno grupo reunido na entrada do mercado e, sem hesitar, começou a anunciar: ouçam, ó povo de Judá, a esperança. O Senhor me revelou que um menino nascerá. Ele trará governo, justiça e paz eterna. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As pessoas pararam, algumas com curiosidade, outras com desdém. Um homem de meia idade, com roupas de mercador, cruzou os braços e gritou: outro menino, Isaías. Já não basta essa história de Emanuel? Agora você vem com mais uma profecia? Uma mulher, com o filho pequeno nos braços, perguntou com voz hesitante: quando, Isaías? Quando esse menino vai nascer? Já estamos cansados de esperar. Isaías respirou fundo. Eu não sei quando, mas sei que Deus cumpre o que promete. Jeremias, sempre ao seu lado, o puxou para um canto. Isaías, você percebe o que está fazendo? Cada nova palavra sua parece dividir ainda mais o povo. Alguns começam a acreditar, mas muitos outros estão se voltando contra você. Eu sei, Jeremias, mas a mensagem não é minha. Isaías apertou o punho com firmeza. Não posso ficar em silêncio. Naquela noite, deitado em sua pequena cama, Isaías mal conseguiu dormir. As palavras da visão ecoavam sem cessar em sua mente. Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Senhor, como pode um simples menino carregar títulos tão grandiosos? Questionou em oração. Quem será esse filho? Como o reconheceremos? Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Cada vez que Isaías se levantava para falar em público, a tensão aumentava. Alguns líderes religiosos começaram a espalhar rumores de que ele estava enlouquecendo. Diziam que suas visões eram apenas fruto de cansaço e desespero. Certa tarde, Isaías caminhava pelos corredores do templo quando foi abordado por um grupo de sacerdotes. Isaías, disse o mais velho com um tom de autoridade, queremos que pare de falar dessas crianças. Você está confundindo o povo. Confundindo? Respondeu Isaías com os olhos cheios de determinação. Eu estou trazendo a verdade. Deus está falando.
Verdade? Zombou o outro sacerdote. Que tipo de Deus anuncia salvação por meio de uma criança? Onde está o exército? Onde está a força que precisamos? Isaías respirou fundo. Não é com exércitos, nem com força humana, respondeu. A resposta de Deus virá de um modo que vocês não imaginam. Os sacerdotes se afastaram rindo, enquanto Isaías permaneceu ali, olhando para o altar com o coração pesado. Naquela mesma noite, enquanto orava em sua casa, Isaías teve outra breve visão. Ele viu multidões de povos, não apenas israelitas, mas pessoas de diversas nações, diferentes línguas e culturas, todos caminhando em direção a uma grande luz no horizonte. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sussurrou, repetindo as palavras que vinham à sua mente. No dia seguinte, ele voltou à praça central e proclamou: o povo que andava em trevas verá uma grande luz. Aqueles que habitam na região da sombra da morte, sobre eles brilhará a luz do Senhor. Mas, como antes, muitos apenas o ignoraram. Outros riram. Alguns, mais enfurecidos, começaram a atirar pedras em sua direção. Isaías se esquivou e, protegido por Jeremias, conseguiu fugir pelas vielas estreitas de Jerusalém. Ao alcançar a segurança de sua casa, caiu de joelhos. Senhor, como isso tudo vai acontecer? Quando? Onde? Quem será este menino? Como o povo vai crer? O silêncio parecia responder mais uma vez. Uma mistura de esperança e confusão tomava conta do coração do profeta. Isaías sabia que estava no meio de algo muito maior do que podia compreender, mas o verdadeiro significado de tudo aquilo ainda estava encoberto aos seus olhos. Isaías ainda não entendia completamente como isso mudaria tudo. O brilho da esperança que Isaías carregava após a visão do príncipe da paz começava a ofuscar-se sob o peso das novas mensagens que Deus lhe confiava. As palavras que agora lhe vinham ao coração eram duras, cortantes como uma espada afiada. Não havia mais promessas de consolo imediato. Agora, o que Deus queria que ele anunciasse ao povo era juízo. Na manhã seguinte, Isaías caminhou até a entrada do templo com o rosto pálido e os olhos fundos de tanto chorar nas madrugadas silenciosas. Jeremias, chamou o amigo com voz trêmula. Hoje, as palavras que o Senhor me deu são pesadas demais. Jeremias olhou com preocupação. Mas juízo, Isaías? O profeta apenas assentiu, respirando fundo antes de erguer a voz diante de todos que passavam pelas escadarias do templo. Ó casa de Israel, ó Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ai da Assíria, vara da minha ira, com ela castigarei as nações rebeldes, e quanto a vós, povo de Jerusalém, vossa arrogância será derrubada. Os altivos serão humilhados e a terra será desolada. As pessoas pararam por um instante. Um silêncio estranho pairou no ar. Mas logo vieram os murmurinhos. Ele enlouqueceu de vez, disse um dos anciãos. Sempre essa voz de condenação. Onde está o Deus de misericórdia que nossos pais serviram? Indagou outro com tom de zombaria. Isaías desceu os degraus, caminhando pelas ruas enquanto continuava a proclamar. As cidades serão devastadas, as árvores serão derrubadas, as vinhas destruídas, o orgulho de Judá será esmagado. Vocês confiam nas alianças humanas, confiam nos seus exércitos, pois saibam, virá um dia em que os guerreiros fugirão sem olhar para trás. Jeremias caminhava ao seu lado, cabisbaixo. Isaías, eles não vão ouvir, eles não querem ouvir. Eu sei, respondeu o profeta, com voz embargada. Mas eu não posso calar. Naquela noite, Isaías mal conseguiu dormir. Em suas orações, ajoelhado no chão frio, ele clamava: Senhor, até quando? Até quando terei de proclamar juízo e destruição? Até quando verei os rostos fechados, os ouvidos tapados e os corações endurecidos? E como resposta, outra visão se formou diante de seus olhos cansados. Ele viu terras queimadas, casas reduzidas a pó, crianças chorando nas ruas, mães em luto e sacerdotes com roupas rasgadas, sentados na poeira.
É o preço da desobediência, murmurou enquanto lágrimas escorriam. No dia seguinte, durante um pequeno encontro com um grupo de agricultores, Isaías tentou alertá-los. O campo de vocês será tomado, as colheitas destruídas. Os inimigos virão como um enxame de gafanhotos. Ouçam a voz do Senhor enquanto ainda há tempo. Um dos homens se levantou irritado. Cale-se, profeta. Nossos problemas são políticos, não espirituais. Não queremos mais ouvir suas ameaças. Isaías manteve-se firme. Vocês podem me calar, mas não podem calar a voz de Deus. Jeremias, mais uma vez, o puxou para longe, temendo que Isaías fosse apedrejado ali mesmo. Enquanto caminhavam pelas vielas, Isaías parou subitamente. Seu olhar estava fixo em algo que só ele parecia ver. Jeremias, eu os amo. Eu amo este povo, mas o coração deles está tão endurecido. Isaías disse com a voz falha. Como suportar ver tudo isso acontecer e não conseguir impedir? Você já fez tudo o que podia, respondeu Jeremias, colocando uma mão no ombro do amigo. Só nos resta orar. Isaías assentiu, mas o peso da missão era quase insuportável. No silêncio da noite, ele se isolou mais uma vez no templo, ajoelhado perto do altar. Senhor, meu coração está quebrado. As palavras que o Senhor me dá são pesadas como pedras. Até quando? Até quando? O vento soprou forte pelas cortinas do templo. Isaías sentiu um calafrio. Deus lhe mostrara as consequências da desobediência, mas o profeta sentia que o sofrimento que viria não era apenas o sofrimento do povo. Ele próprio ainda enfrentaria dores que sequer conseguia imaginar. Isaías questiona se poderia suportar mais dor, sem saber que a maior dor ainda estava por vir. As semanas passaram e o coração de Isaías continuava em constante conflito. O peso das profecias de juízo ainda o consumia, mas em meio à dor, uma nova visão começou a surgir em suas madrugadas de oração. Era uma manhã fria. O vento cortava as ruas de Jerusalém quando Isaías subiu mais uma vez até o monte onde costumava buscar respostas. Ajoelhou-se sobre a terra seca com as mãos erguidas ao céu. Senhor, até quando verei apenas destruição? Até quando tu me mostrarás apenas juízo? Enquanto orava, seus olhos se fecharam e então uma nova cena começou a se formar diante dele. Não era uma visão de guerra nem de ruína, mas de um homem de aparência humilde, com o rosto marcado, os ombros curvados como alguém carregando um fardo invisível. Isaías apertou os olhos, tentando compreender melhor. Quem é esse? Sussurrou, enquanto a visão ganhava nitidez. Uma voz suave, porém firme, ecoou em sua mente. Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Isaías abriu os olhos, respirando de forma acelerada. O suor escorria por sua testa, apesar do frio da manhã. Um servo? Murmurou, levantando-se com dificuldade. Quem será este homem? Naquele mesmo dia, caminhando pelas ruas estreitas da cidade, Isaías cruzou com pessoas conhecidas. Algumas o olhavam com desprezo, outras com piedade. Ele sabia que sua reputação entre o povo estava cada vez mais arranhada. Mas naquele momento, nada disso importava. Sua mente estava totalmente tomada pela figura do servo. Ao reencontrar Jeremias, Isaías decidiu compartilhar. Jeremias, tive outra visão. Mais uma? Perguntou o amigo com um olhar preocupado. Sim, mas desta vez foi diferente. Não era sobre guerra, nem sobre juízo. Era sobre um homem, um servo. Jeremias franziu a testa. Um servo? Quem? Não sei. Isaías balançou a cabeça, claramente confuso. Mas ele era especial. Havia algo de divino e, ao mesmo tempo, de extrema humildade nele. E o que ele fazia? Isaías respirou fundo. Ele trazia justiça, mas sem gritar, sem levantar a voz nas praças. Não quebrava a cana já rachada, nem apagava o pavio que fumega. Ele carregava o sofrimento, como se fosse dele,
Jeremias ficou em silêncio por um instante, absorvendo cada palavra. Isaías, você acha que esse homem já está entre nós? Eu não sei, respondeu o profeta, olhando para o horizonte. Mas sinto que sua missão será maior do que qualquer coisa que eu já tenha anunciado. Nos dias seguintes, Isaías começou a escrever as palavras que vinham à sua mente, quase como um desabafo. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Ele parou, respirando fundo, sentindo o peso de cada palavra que saía de sua pena. Desde o ventre, sussurrou, um escolhido, desde antes de nascer. Certa tarde, enquanto atravessava o mercado, um jovem se aproximou com um tom de ironia. Ei, profeta, agora está falando de um servo misterioso? Quem será o próximo? Um rei invisível? Um exército de anjos? As gargalhadas ecoaram ao redor. Isaías manteve-se em silêncio, mas por dentro o conflito crescia. Naquela noite, deitado em sua cama, Isaías não conseguiu dormir. As imagens da visão o perseguiam, o rosto daquele servo, o olhar de compaixão, a expressão de sofrimento e determinação ao mesmo tempo. Ele levantou-se, caminhou até a pequena mesa onde guardava seus pergaminhos e começou a escrever mais uma vez. Eu te estabeleci como luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Isaías parou por um momento, observando a frase. Luz para os gentios. Aquilo era inimaginável. A salvação, não apenas para Israel. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. O que tudo isso significa, Senhor? Quem é esse servo? Por que ele carrega tanto sofrimento? Um calafrio percorreu sua espinha. Pela primeira vez, Isaías teve a impressão de que a história que estava sendo revelada a ele ia muito além de sua compreensão. Isaías estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo o que ele acreditava. Aos poucos, as palavras de Isaías sobre o servo começaram a ecoar com mais força pelas ruas de Jerusalém. Mas em vez de trazer consolo, elas provocavam confusão, irritação e principalmente rejeição. Numa manhã de céu nublado, Isaías posicionou-se em uma das esquinas mais movimentadas da cidade. Sua voz soava firme, mas carregada de tristeza. Ouçam, ó casa de Israel, o Senhor revelou o seu servo, um homem de dores, acostumado ao sofrimento, desprezado e rejeitado pelos homens. Os transeuntes pararam por um instante. Uns olhavam com desdém, outros com indiferença. Lá vem ele de novo, resmungou um mercador. Sempre falando de sofrimento. Quem quer ouvir sobre isso? Queremos ouvir sobre vitória, sobre salvação, não sobre dor. Isaías continuou, ignorando os olhares cortantes ao seu redor. O servo dará as costas aos que o ferirem, e a face aos que arrancarem sua barba. Não esconderá o rosto das afrontas, nem dos escarros. Ele será humilhado, mas não abrirá a boca para se defender. De repente uma pedra voou e atingiu o chão bem ao lado de seus pés. Chega, Isaías! Gritou um homem com ódio nos olhos. Cansei das suas palavras de desgraça. Outras vozes se juntaram. Cala a boca, profeta da tristeza, porque Deus escolheria um homem fraco para ser seu servo. Queremos um libertador, um guerreiro. Isaías sentiu o peito apertar. Mesmo cercado pela multidão, a solidão pesava como nunca antes. Quando se retirou para sua casa naquela tarde, foi surpreendido por algo que doeu ainda mais profundamente. Seu próprio primo, Eliabe, com quem crescera e partilhara tantos momentos, esperava por ele na porta. Isaías, começou Eliabe, olhando ao redor para garantir que não havia testemunhas. Vim te pedir, por favor, pare com isso. Pare? Isaías respondeu, com a voz embargada. As pessoas estão dizendo que você enlouqueceu. Ninguém quer mais fazer negócios com a nossa família. Minhas filhas estão sendo evitadas pelas amigas. Nossos parentes, eles têm vergonha do seu nome. Isaías abaixou a cabeça. O golpe foi profundo. Eliabe, eu não escolhi isso.
Mas Deus escolheu a mim. Eu não posso calar. O primo fechou os punhos, em evidente frustração. Então que arque com as consequências sozinho. Não conte mais comigo. Sem esperar resposta, Eliabe virou-se e foi embora. Jeremias, que observava de longe, se aproximou. Isaías, até sua família agora? Até eles, respondeu Isaías, com os olhos marejados. Naquela noite, Isaías se isolou no templo. Caiu de joelhos diante do altar e gritou: Senhor, até quando? Até quando serei motivo de escárnio? Até quando serei rejeitado por aqueles que amo? Enquanto chorava, uma nova visão começou a tomar forma. Desta vez, o servo estava ainda mais claro. Isaías viu o homem de olhar manso sendo empurrado, agredido, cuspido no rosto. O servo permanecia em silêncio, suportando cada golpe sem reação. Isaías gritou em agonia: Por quê? Por que tanto sofrimento? Quem é esse homem, Senhor? Mas a visão não terminou ali. O olhar de Isaías foi puxado para um detalhe que até aquele momento passara despercebido. Ele viu sangue, o rosto do servo coberto de sangue. Mas não era apenas sangue. Era sangue escorrendo de feridas abertas nas costas, como se tivesse sido açoitado, castigado, humilhado publicamente. Isaías levou as mãos ao rosto em desespero. Meu Deus! O que é isso? Quem faria tamanha crueldade contra um inocente? Seu coração disparou. As lágrimas caíam sem controle. E ali, no chão do templo, sozinho e rejeitado, o profeta entendeu que a dor que carregava era apenas uma pequena sombra da dor que aquele servo sofreria. Em meio à rejeição, Isaías vê um detalhe aterrador na visão. Isaías não conseguia dormir. As imagens da última visão o perseguiam noite após noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem, o servo. Um olhar tão cheio de dor, de rejeição e ao mesmo tempo de uma estranha e inexplicável compaixão. Numa manhã fria, Isaías subiu até o monte, o mesmo onde tantas vezes orara. Ajoelhou-se com o rosto em terra e gritou em agonia: Senhor, por favor, eu não consigo mais. Por que me faz ver isso? E mais uma vez, como tantas vezes antes, o céu pareceu rasgar-se diante dele. A visão veio forte, implacável. Isaías viu o servo, agora com mais detalhes do que nunca. O homem caminhava lentamente por uma rua estreita, cercado por pessoas que o olhavam com desprezo. Alguns cuspiam no chão ao vê-lo passar. Outros balançavam a cabeça em sinal de desaprovação. Uma voz interior começou a narrar dentro da mente de Isaías, como se o próprio Deus lhe estivesse ditando as palavras. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías sentiu o ar faltar. Ele via o servo sendo empurrado, arrastado, golpeado sem misericórdia. Seu rosto estava inchado, coberto de hematomas. Os olhos, meio cerrados de tanto apanhar, ainda transmitiam amor. Como ele pode olhar assim? Murmurou Isaías, as lágrimas escorrendo sem controle, e a voz continuou. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías caiu de joelhos, com o corpo inteiro tremendo. A dor que via era tão real, tão intensa, que parecia atravessar suas próprias entranhas. De repente, a cena mudou. Agora, o servo estava sendo açoitado. Isaías viu as costas dele, rasgadas, cortadas, sangrando a cada golpe. Não, gritou o profeta. Isso é demais, não posso suportar. Mas a visão continuou. Os chicotes desciam com força. A pele se rasgava em tiras, o sangue escorria, misturando-se com o pó da estrada. E mesmo assim, o servo não reclamava, não lutava, não resistia. Porque ele aceita isso, Isaías murmurava entre soluços. E então, como se Deus lhe respondesse, a voz sagrada continuou. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Isaías, atordoado, balançava a cabeça tentando afastar a imagem de sua mente, mas ela permanecia, inabalável, cruel, real. A visão prosseguiu. Agora, o servo estava sendo levado para algum lugar. Isaías não conseguia ver exatamente para onde, mas podia ouvir o som dos gritos, dos escárnios e o choro distante de algumas mulheres. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A voz continuava. Isaías sentiu o corpo fraquejar, suas pernas cederam e ele caiu completamente ao chão. Moído, repetiu em voz baixa, por nossa culpa, por nossos pecados. O peso da revelação o sufocava. Então, a última cena daquela visão o atingiu como um golpe no peito. O servo, deitado, imóvel, com o corpo coberto de feridas, os olhos fechados, sem vida. Isaías tapou o rosto com as mãos e gritou em desespero: Senhor, eu não posso mais. Não me mostre mais. Isso é demais para mim. O vento soprou forte sobre o monte. As folhas secas giraram ao redor do profeta prostrado. Ele permaneceu assim, imóvel, chorando. Jeremias, que o procurava desde a manhã, finalmente o encontrou. Isaías, o que aconteceu? Está tudo bem? Isaías levantou o olhar com os olhos vermelhos, a voz falha e um tom de desespero. Não, Jeremias, não está. O que eu vi, o que Deus me mostrou, eu sinto que não vou suportar mais. Jeremias o ajudou a levantar-se, mas Isaías sabia o que acabara de testemunhar. Era apenas o começo de um sofrimento ainda maior. Ele sentiu que não poderia suportar mais, sem saber que isso era só o começo. Isaías mal conseguia levantar-se do chão após a visão do servo ferido e humilhado. As imagens ainda estavam gravadas em sua mente com uma nitidez assustadora. As palavras que ouvira ecoavam como um trovão silencioso em seu coração. Mesmo caminhando de volta para casa, suas pernas pareciam de chumbo. Cada passo era arrastado, como se o peso de toda a dor que vira estivesse sobre seus ombros. Jeremias o acompanhava de perto, observando com preocupação. Isaías, disse, tocando-lhe o ombro com cuidado, desde aquela visão, você mal fala, mal dorme. O que foi que viu? Isaías parou, respirou fundo e com voz baixa respondeu, Jeremias, algo que não consigo nem explicar. É como se o próprio céu chorasse, como se o juízo que sempre anunciei estivesse caindo, não sobre os culpados, mas sobre alguém inocente. Naquela noite, Isaías trancou-se em sua sala de escrita. Pegou o pergaminho, o tinteiro e começou a registrar com mãos trêmulas o que sua alma carregava. As palavras fluíam como um rio, dolorosas e inevitáveis. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías parou. As lágrimas desciam sem que ele percebesse. O tinteiro escorregou de suas mãos, manchando o pergaminho. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções. Traspassado, repetiu para si mesmo em voz baixa. Mas como? Levou a mão ao peito, sentindo o coração apertado. As imagens voltaram com força. O servo, agora preso a algo. Isaías observou com mais atenção. Uma madeira. Braços estendidos. Mãos e pés perfurados por algo que ele nunca vira antes. O que é isso? Sussurrou, tentando compreender. Era uma forma de execução que Isaías desconhecia. Não havia registros de tal método em sua época. Era algo cruel, lento, um sofrimento prolongado. A visão continuava. O servo, pendurado, sem força, com o corpo coberto de sangue. As pessoas ao redor zombando, rindo, apontando o dedo. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. As palavras vieram, como se Deus as soprasse diretamente ao seu coração. Isaías soltou a pena e cobriu o rosto com as mãos. Por que, Senhor?
Por que esse homem suporta tudo isso sem reclamar? Por que ele não se defende? Perguntou em desespero. Ele lembrou-se dos julgamentos que já presenciara em Jerusalém. Homens gritando, se debatendo, lutando por suas vidas diante dos juízes. Mas o servo, ele permanecia calado. Como pode alguém ser condenado injustamente e ainda assim aceitar? As perguntas martelavam na mente do profeta. Em outra visão rápida, Isaías viu o corpo do servo sendo retirado daquela estrutura de madeira. Um homem o envolvia cuidadosamente em um lençol, levando-o para um sepulcro novo, cavado em rocha. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, murmurou Isaías, assustado com a precisão das imagens. As lágrimas voltaram, agora mais intensas. Não faz sentido, gritou, levantando-se de forma brusca, derrubando pergaminhos e tinteiros ao redor. Por que um inocente? Por que alguém tão puro precisa passar por isso? Jeremias, ouvindo os gritos, entrou apressado na sala. Isaías, o que está acontecendo? Isaías, com os olhos avermelhados e o rosto sujo de tinta e lágrimas, respondeu entre soluços. Eu vi cada detalhe. O sofrimento, os golpes, os cravos, a humilhação, a morte. Jeremias ficou em silêncio por alguns instantes, sem saber o que dizer. Mas por quê? Perguntou finalmente. Isaías olhou fixamente para o amigo, com os olhos cheios de uma mistura de dor e temor. Jeremias respondeu com a voz baixa, mas firme. Não foi pelos erros dele, foi pelos nossos. Toda a culpa de toda a dor, que era nossa, foi colocada sobre ele. O amigo recuou um passo, como se tentasse processar aquelas palavras. Mas Isaías, balbuciou, isso é cruel demais. Ninguém faria isso por um povo que o rejeita. Isaías assentiu lentamente. Ninguém, exceto alguém enviado diretamente por Deus. Alguém com um propósito que ainda está além da nossa compreensão. O silêncio tomou conta da sala. Os dois permaneceram ali, parados, imersos no peso da revelação. Isaías pegou novamente o pergaminho e continuou a escrever, mesmo com a mão tremendo. Ainda que fizera injustiça nenhuma, nem houvesse engano na sua boca, ele sentia que, por mais que aquelas palavras lhe causassem dor, precisava registrá-las. Eram palavras que atravessariam gerações. Porém, enquanto mergulhava nas imagens de sofrimento, algo novo começou a surgir no final da visão. Algo que Isaías ainda não conseguia entender por completo, mas que o deixou ainda mais angustiado. Ele viu uma luz, algo além da morte, um detalhe que não deveria existir, algo que contrariava toda a lógica do que acabara de presenciar. Isaías parou de escrever, respirou fundo e, com o olhar perdido, sussurrou para si mesmo. Isso é impossível. Isaías percebeu que não estava descrevendo apenas sofrimento, mas algo inimaginável. Isaías permaneceu imóvel, os olhos fixos no pergaminho, a mão ainda tremendo sobre a mesa de madeira. As imagens de sofrimento, humilhação e morte do servo estavam vivas demais em sua memória, como se ele tivesse estado presente em cada momento, sentindo cada golpe, cada lágrima, cada gemido sufocado. Mas agora, algo novo, algo que desafiava toda a lógica humana, começava a tomar forma em sua mente. Enquanto tentava terminar de escrever as últimas linhas sobre a morte do servo, uma luz repentina invadiu sua visão. Não era uma luz comum, era intensa, quase ofuscante. Isaías fechou os olhos instintivamente, mas mesmo assim, a cena que se formava diante dele era clara, muito clara. Ele viu o mesmo servo, agora vivo. Não, isso não pode ser, sussurrou com a voz embargada. Isaías abriu os olhos com força, como se pudesse desfazer a visão, mas ao fechá-los novamente, a cena persistia. O servo, aquele que ele acabara de ver sendo espancado, perfurado, morto, agora estava de pé, com o rosto sereno, os olhos cheios de vida. As marcas do sofrimento ainda estavam ali, mas havia algo mais,
algo que Isaías não conseguia nomear, mas que o fazia estremecer. Uma voz suave, como um sussurro divino, ecoou dentro dele. Depois da angústia de sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Isaías sentiu o chão balançar sob seus pés. Luz? Satisfeito? Depois de tanto sofrimento? Murmurou, colocando as mãos sobre o rosto, como se tentasse conter o turbilhão de emoções. Levantou-se abruptamente da mesa e começou a andar de um lado para o outro. Isso é impossível, repetia. Ninguém volta da morte. Ninguém! O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Jeremias entrou, ofegante. Isaías! Há rumores de que o povo está se reunindo para exigir que você pare de falar. Dizem que suas palavras estão deixando todos inquietos. Isaías, com os olhos fixos no chão, respondeu com voz baixa. Jeremias, o que eu vi agora é algo que nem mesmo eu consigo acreditar. O quê? Jeremias se aproximou. Isaías respirou fundo, como se lutasse para organizar os pensamentos. Eu vi vida depois da morte. Eu vi o servo, aquele que foi esmagado, traspassado. Eu o vi, de pé, vivo, como se a própria morte tivesse sido derrotada. Jeremias deu um passo para trás assustado. Isaías, isso é impossível. Eu sei, respondeu o profeta com as lágrimas caindo lentamente. Mas eu vi com esses olhos. Isaías caminhou até sua mesa, pegou o pergaminho e, com mãos ainda trêmulas, começou a escrever mais uma vez. E o Senhor agradou-se em moê-lo, fazendo-o enfermo. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele parou por um instante, refletindo sobre cada palavra que estava registrando. Prolongará os seus dias, repetiu, tentando compreender. E isso significa que ele viverá, mesmo depois de ter sido moído? Jeremias, ainda em choque, sentou-se ao seu lado. Isaías, você entende o que está dizendo? Está escrevendo que um homem real, vai morrer e depois viver novamente? Isaías assentiu lentamente. É exatamente isso. E mais, olhou para o amigo com olhos cheios de temor. Ele não só viverá, mas verá a recompensa do seu sofrimento. Verá o fruto do seu sacrifício, como se a morte não tivesse o poder final sobre ele. O silêncio tomou conta da sala. Isaías sabia que revelar isso ao povo traria ainda mais zombaria, mais rejeição, mais dor. Quem acreditaria numa ressurreição? Quem aceitaria uma profecia tão absurda? Ele fechou os olhos, respirou fundo e, ainda de joelhos, sussurrou em oração. Senhor, estou perto de algo que minha mente não consegue alcançar. Preciso de entendimento, preciso da tua força. Naquele momento, enquanto o vento soprava suavemente pela janela entreaberta, Isaías sentiu uma convicção nova nascer em seu coração. Algo grande, algo revolucionário demais para entender sozinho, estava sendo escrito através de suas mãos. Isaías sabia que estava perto de algo revolucionário demais para entender sozinho. Os dias em Jerusalém seguiam pesados, como se o próprio ar carregasse o peso das profecias de Isaías. Cada mensagem que ele anunciava parecia rasgar um pouco mais a esperança do povo. Guerras, fome, juízo, sofrimento. Tudo estava se cumprindo como ele havia anunciado. No entanto, naquela manhã, ao acordar, Isaías sentiu algo diferente em seu espírito. Sentado à beira de sua cama, ele fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, depois de tudo o que vi, depois de tudo o que ouvi, há alguma esperança? E foi naquele instante que uma nova visão tomou forma. Isaías viu campos florescendo onde antes só havia terra seca. Viu crianças brincando nas ruas sem medo. Viu homens e mulheres reconstruindo as muralhas de Jerusalém com alegria nos olhos. As risadas e os cânticos ecoavam pela cidade. Uma voz suave, quase como um sussurro, preencheu o ambiente.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os de coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías abriu os olhos de súbito, com o coração acelerado. Esperança, sussurrou. Sem perder tempo, saiu de casa apressado. Caminhou pelas ruas, atravessando as praças até chegar ao templo. Ali, com voz firme e emocionada, começou a proclamar: Ó Jerusalém, ó povo de Judá, ouçam, há um tempo de restauração vindo. Não será sempre lamento e cinzas, haverá consolo para os que choram. Haverá libertação para os oprimidos. O povo, acostumado às mensagens duras de Isaías, olhava com espanto. Alguns se aproximaram, curiosos. Isaías, perguntou uma mulher de idade avançada, você está dizendo que, depois de tudo, ainda há esperança? Isaías sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Sim, respondeu com convicção. Depois da noite mais escura, o sol nasce novamente. Deus não se esqueceu de nós. Jeremias, sempre ao seu lado, colocou a mão no ombro do amigo. Esta é a mensagem que você tanto esperava, não é? Isaías assentiu. Deus me mostrou o juízo, mostrou o sofrimento, mas agora ele me mostra a redenção, um novo começo, uma nova chance para todos nós. Os dias seguintes foram diferentes. Isaías continuava a ser rejeitado por alguns, mas percebeu que pela primeira vez havia olhos atentos, corações abertos, pessoas dispostas a ouvir sobre um futuro melhor. Ele começou a registrar essa nova visão com um cuidado especial, para conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Enquanto escrevia, lágrimas escorriam por seu rosto, mas dessa vez não eram de dor, eram de esperança. Jeremias o observava de longe e comentou com outro amigo: nunca vi Isaías tão determinado, tão cheio de vida. Mas mesmo com toda essa nova energia, algo ainda incomodava o coração do profeta. Havia um detalhe, uma peça do quebra-cabeça que permanecia oculta. Por mais que falasse sobre restauração e esperança, Isaías sentia que o propósito final, a resposta mais profunda para todas as visões, ainda não havia sido totalmente revelada. Naquela noite, enquanto o vento frio balançava as cortinas de sua casa, Isaías ajoelhou-se novamente, sozinho. Senhor, mostraste a dor, o juízo, a redenção, mas sinto que há mais, muito mais, algo que amarra tudo isso, algo que dará sentido a cada palavra que escrevi. Ele permaneceu assim por horas, esperando em silêncio. O cansaço o venceu e Isaías adormeceu ali mesmo sobre o chão. Mas em seus sonhos, uma nova luz começou a despontar no horizonte de sua mente. Algo grandioso, assustador e, ao mesmo tempo, glorioso. Mas a revelação final, a verdadeira resposta à pergunta, por que o livro de Isaías é o mais impressionante da Bíblia, ainda estava por vir. Isaías despertou ainda de joelhos, com o rosto encostado no chão de pedra. O amanhecer invadia lentamente sua pequena casa, projetando feixes de luz dourada pelas frestas da janela. Seu corpo doía, os joelhos estavam marcados, mas havia uma paz diferente e, ao mesmo tempo, uma tensão no ar que ele nunca havia sentido antes. Levantou-se devagar, lavou o rosto, respirou fundo e, com mãos trêmulas, pegou um novo pergaminho. Algo em seu espírito o impulsionava. As palavras vinham com uma urgência avassaladora. Isaías fechou os olhos. As visões começaram de novo. Só que desta vez, tudo parecia fazer sentido. Ele viu o servo, viu o nascimento improvável de uma virgem,
Viu o menino crescer, cheio de sabedoria, trazendo consolo aos aflitos, cura aos doentes, liberdade aos oprimidos. Viu também o desprezo, a traição, o sofrimento, a morte e depois a vida surgindo de onde só havia morte. Isaías abriu os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus! Murmurou com a voz embargada. Tudo aponta para ele. Tudo que vi, todas as palavras que anunciei, é sobre um único homem, um único Salvador. Jeremias entrou apressado na sala, chamando-o. Isaías, está tudo bem? Você está pálido. Isaías o olhou com os olhos brilhando, como se estivesse vendo mais do que os olhos humanos podiam enxergar. Jeremias, eu entendi. Finalmente, entendi. Entendeu o quê? Isaías respirou fundo e respondeu com uma mistura de emoção e temor. Todas as visões, cada palavra de juízo, cada promessa de redenção, cada imagem de sofrimento e glória, tudo aponta para o Messias, o servo, o Emanuel, o príncipe da paz, são todos ele. Um só homem, um só plano, um Salvador. Jeremias ficou em silêncio, atônito. Mas, Isaías, como pode? Você está falando de coisas que acontecerão séculos depois de nós. Como pode ter tanta certeza? Isaías pegou o pergaminho e com voz firme recitou. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O justo, o meu servo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O profeta largou a pena, fitando o amigo com olhos marejados. Eu estou escrevendo o próprio Evangelho, antes mesmo dele acontecer. Jeremias caiu sentado, sem palavras. Isso é inacreditável, murmurou. Isaías continuou. As nações o verão, reis calarão diante dele. Ele será exaltado, será elevado e grandemente sublime. Mas antes disso, será rejeitado, traspassado, moído por nós. Isaías levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o horizonte. Não entendo todos os detalhes, Jeremias, mas sei de uma coisa. Um dia, quando este servo vier, ele cumprirá tudo o que Deus me mostrou. Cada palavra, cada lágrima, cada promessa. O amigo, ainda em choque, perguntou com a voz baixa. E o povo? Isaías, eles vão acreditar? Isaías sorriu, com uma expressão de dor misturada com esperança. Alguns sim, outros não. Mas quando tudo acontecer, quando cada profecia se cumprir, o mundo inteiro saberá. Ele fechou os olhos, respirou fundo e com o olhar fixo no céu, disse em voz alta, porque o Senhor dos Exércitos falou e a sua palavra nunca falha. Naquele instante, uma certeza invadiu o coração de Isaías. Ele havia sido escolhido para registrar o maior plano da história da humanidade. Um plano que só seria totalmente compreendido séculos depois, mas que começava ali, em cada linha, em cada profecia que saía de sua boca. E agora, ao terminar de escrever, Isaías repousou a pena, respirou fundo e sorriu com os olhos cheios de lágrimas. E agora, você compreende por que o livro de Isaías é o mais impressionante da Bíblia? A revelação pode te chocar. Quando Isaías encerrou suas profecias, talvez ele não tivesse plena consciência da dimensão do que estava deixando para o mundo. Ele foi apenas um homem, com suas dúvidas, seus medos, suas lágrimas, mas também com uma coragem que poucos têm. Um homem que escolheu obedecer, mesmo quando todos ao seu redor o rejeitaram. Um homem que, mesmo sem entender completamente, continuou a escrever, a falar, a profetizar. Hoje, ao olharmos para as páginas do livro de Isaías, não vemos apenas textos antigos ou palavras poéticas. Vemos um mapa profético, uma linha do tempo que atravessa séculos, apontando diretamente para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Cada detalhe descrito, do nascimento virginal ao sofrimento brutal, da rejeição à ressurreição, foi cumprido com uma precisão que desafia toda a lógica humana. E o que dizer das profecias que ainda aguardam cumprimento?
Isaías também falou da segunda vinda, do retorno glorioso, de um reino de paz eterna, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Isaías 25:8. As palavras de Isaías são um convite, um chamado para que você, assim como ele, escolha confiar mesmo em meio à rejeição, para que você proclame a esperança, mesmo em meio à crise, para que você creia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor gritar o contrário. Se Isaías, séculos antes de Cristo, pôde ver com tanta clareza aquilo que só entenderíamos muito tempo depois, imagine o que Deus ainda pode revelar a você hoje. Por isso, a pergunta que ecoa até nossos dias é simples, mas poderosa. E você? Está pronto para viver com a mesma fé e coragem de Isaías? Está pronto para confiar que, assim como cada palavra daquela época se cumpriu, as promessas de Deus para a sua vida também se cumprirão? O livro de Isaías não é apenas história, é um testemunho vivo de que Deus fala. E quando ele fala, nada pode impedir o cumprimento da sua palavra. Levante-se, creia, proclame, porque o mesmo Deus que chamou Isaías, hoje chama você. Dacă ți-a plăcut această poveste, pe ecranul tău vor apărea acum alte 2 videoclipuri cu personaje biblice la fel de inspiratoare. Fă click, urmărește, abonează-te la canal și lasă un like. Fie ca Dumnezeu să-ți vorbească așa cum i-a vorbit lui Isaia în cele mai neașteptate momente.